3, 2, 1. O tema da nossa live de hoje é o tripé da competência, o chá, o famoso chá. É uma expressão muito utilizada, é um termo muito utilizado nas organizações, nos negócios. É um assunto muito importante para a gente conhecer, se aprofundar, que vai trazer muitas coisas boas para a gente, agregar muito valor para o que a gente precisa ter e fazer para ter sucesso e competência. Por que você precisa saber disso? Por que você precisa conhecer o chá? O chá, ele é uma ferramenta de desenvolvimento que muitos setores de recursos humanos já estão utilizando como indicador de desempenho. Olha que bacana, né? Esse chá, que é o tripé da competência, composta por conhecimentos, habilidades e atitudes, são utilizadas como indicadores de desempenho, onde você pode identificar, fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, e identificar quais são seus pontos fracos nesse tripé. E a partir daí trabalhar em cima deles para melhorar o seu desempenho e a sua performance no que você precisa fazer e alcançar. Se você já é dono de um negócio, você pode utilizar essa ferramenta na sua equipe de trabalho, de colaboradores, para poder alavancar aí a potencialidade da sua equipe e dos seus colaboradores. Se você está abrindo um negócio, talvez seja o momento de você analisar se você tem a competência e o que você precisa melhorar, ainda mais aprimorar, para poder alavancar o seu negócio, começar o seu negócio com o pé direito, tá bom? Então, quais são os pontos que nós vamos abordar aqui nessa live de hoje? Eu vou chamar uma super convidada maravilhosa que já tem uma experiência aí na gestão, né, que vai trocar uma ideia aqui com a gente. Eu vou dar uma breve explicação sobre o tripé da competência, que é o chá. Nós vamos dar uma exploradinha, né, nos conhecimentos dessa nossa convidada. E por último, no final, nós vamos lançar um super desafio para você. Agora, eu vou chamar a nossa super convidada de hoje. Ela é gestora de uma unidade de uma das franquias de curso de idiomas mais conhecidas do Brasil, que é o CCAA. Ela é gestora da unidade Magalhães Barata, que fica no bairro de São Brás, em Belém do Pará. Ela tem apenas 21 anos, só 21 anos, e já tem um grande potencial na gestão. Ela está cursando o 8º semestre da Faculdade de Relações Internacionais. Eu estou falando da Maria Clara. Vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje. Oi, gente. Oi, Letícia. Olá, Maria Clara, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o teu sim ao nosso convite maravilhoso e de dividir essa experiência aí com o nosso público, né, e conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória aí, encarando esse papel de gestora. Vai ser bastante interessante aqui para a gente. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje, assim, depois de praticamente um ano, né, da minha consultoria de coaching, que foi um momento, assim, incrível. A gente vai chegar, vai falar sobre isso, mas é muito legal ver esse salto e agora voltando, né, como entrevistada. E eu estou me sentindo, assim, muito honrada e gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui e gostaria de agradecer pelo convite. Amém. A gente que agradece. Você tem muito a contribuir, né, com o seu testemunho, né, com o que você já vivenciou aí nisso. Então, de início, a gente vai falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho o que é esse tripé da competência, aí, o tão famoso chá, que é um tripé, como se fosse um banquinho, né, que tem que estar em equilíbrio essas três coisinhas aí, que cada letra significa uma coisa, o C é de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então, a gente destrinchando, falando um pouquinho mais a fundo, o conhecimento, né, o conhecimento é algo que você pode adquirir. Você pode fazer um curso, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer uma especialização, você pode fazer um curso online, você pode apenas pesquisar na internet, assistir vídeos do YouTube, aprender, você pode ler livros, né? Ou seja, tem uma série de formas aí que você pode adquirir conhecimento, né? O conhecimento, até então, ele era muito valorizado. Esse único pé do tripé, ele era muito valorizado até então, né? Então, se uma pessoa saía de uma universidade, por exemplo, formada em determinado curso, ela já saía competente, porque ela já tinha conhecimento. Mas hoje em dia essa questão já mudou, né? Assim como muita coisa já mudou.
nos mundos de hoje, então não basta só ter conhecimento para ser uma pessoa competente. Aí vamos para a nossa segunda letrinha aí, que é o habilidade, né? Então, o primeiro conhecimento é aprender, é você saber. O segundo é a habilidade. E a habilidade você também pode aprender. Você pode aprender através da prática. O que é a habilidade? Você vai pegar todos os conhecimentos que você adquiriu e vai exercitar ele para colocar ele em prática. Então, você precisa treinar e treinar e treinar. A repetição gera a perfeição, como diz a famosa frase, né? E só que também não é suficiente só ter conhecimentos e habilidades. Também tem que ter um terceiro pezinho nesse tripé, que é a atitude. Essa aí vai pegar muita gente que está assistindo aqui na live, porque a atitude, gente, a atitude não dá para ensinar e não dá para aprender. Atitude, ou você tem ou você não tem, né? Então, a atitude o que é? É o querer. O querer fazer é colocar em prática o seu conhecimento e habilidade, você ter vontade, você ter motivo para a ação, ter motivação. E isso não pode ser ensinado e também não pode ser aprendido. É uma coisa que sai de dentro de cada um de nós, né? Não é uma influência externa sobre nós. E em relação a esse tripé, que a gente já está aprofundando mais agora, o nível de exigência das organizações sobre esses três quesitos, elas podem ser distribuídas mais ou menos em 15% de exigência sobre a parte de conhecimento. Conhecimento específico, o que hoje nas corporações a gente já chama de hard skill, né? Um termo muito utilizado nas corporações, que são as habilidades técnicas, né? Então, corresponde a 15%. 25% corresponde às habilidades que a pessoa tem, então, ou seja, a habilidade de colocar, de praticar o conhecimento que ela teve. Que mistura aí a parte de hard skill com um pouquinho de soft skill, né? E o terceiro, que é a atitude, ela representa 60% da exigência, né? E a atitude, ela é nada mais, nada menos do que exclusivamente o soft skill. Então, a gente conclui que o mercado hoje está exigindo habilidades comportamentais em grande peso, grandíssimo peso. Aí, falando da nossa convidada, que tem apenas 21 anos de idade, o que é de espantar as outras gerações, né, das mais antigas, uma pessoa tão nova assumindo uma gestão de uma empresa, uma unidade de cursos de idiomas num bairro de Belém, do Pará. E aí a gente pergunta, Maria Clara, como era o seu chá? Você já estava pronta quando você assumiu essa grande responsabilidade de gerir esse negócio? Nem um pouquinho. Nem um pouco, not at all. Eu acho que é um choque, né? Um baque quando a gente recebe, por exemplo, a notícia, no caso, é muita alegria. Você recebeu a oportunidade de assumir, né, uma unidade com pouca idade. Então, para mim, aquilo ali foi um momento de êxtase. Foi tipo assim, caramba, confio no meu trabalho, no meu profissionalismo. Então, agora é hora de assumir. Mas acho que o choque vem quando a gente tem aquela autopercepção de que a gente não tá dando conta. E no começo ainda, né? Então, eu acho que perceber que eu não estava dando conta do meu chá, no caso, né, dessas competências, foi muito importante para dar esse passo inicial no sentido de preciso mudar, né? Até porque num trabalho de gestão, ainda mais numa franquia, né, numa escola de inglês, a gente está lidando com outras pessoas, né? E o trabalho ao público é uma coisa que você se doa muito. Então, se você não está preparado para assumir o tranco, né, para ouvir, você vai sofrer muito, evidentemente. Então, eu assumi com 20 anos, né, tinha acabado de fazer 20 anos, então 19 para 20. E tem toda essa questão da maturidade, né, e, enfim, de se perceber, será que eu sou madura o suficiente para assumir esse negócio? Então, definitivamente, eu não estava pronta, né? Então, perceber isso e falar, preciso mudar, também foi aquele passo ali de retirar a sandália do orgulho e calçar a sandália da humildade. Muito bom. Tem uma frase interessante de Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte: ninguém nasce pronto. Quem nasce pronto é fogão, geladeira, ventilador, né? Ele é fabricado e nasceu pronto, né? As pessoas sábias são aquelas que identificam que nunca estão prontas, né? A gente sempre tem possibilidade de melhorar cada vez mais e evoluir. Então foi um grande desafio para você, né? Há mais de um ano atrás, assumir uma grande responsabilidade e se deparar com o não estar pronta, né? Então, quais foram as dificuldades enfrentadas lá no começo?
Eu acho que, assim, primeiro, vem toda uma questão de expectativa das pessoas em cima de você. É, dado pelo fato, no meu caso, eu já trabalhava nessa empresa, né? Só que no cargo de professora. Então, subir de cargo já é uma coisa enorme, né? Tem toda a questão dos colegas de trabalho, né? Tem toda a questão da unidade, como eles reagem, né? Enfim, foram coisas boas, que bom, graças a Deus. Mas no quesito de responsabilidades, obviamente, aumenta muito. É uma carga pesada, né? É uma carga emocionalmente pesada. E eu não tô falando que é algo assim que te puxa para baixo, que é triste, não. É pesado. Você tá lidando com muita coisa, com outras pessoas, então você precisa estar preparado. E no meu caso, assim, acho que teve uma quebra ali naquele começo, assim, sentir tudo de uma vez, aquela primeira vez quando a gente sente, deixa a gente meio, vamos dizer, como a gente fala aqui no Paraná, mufino, deixa a gente meio para baixo, né? Então, eu acho que naquele primeiro momento eu não estava preparada, mas eu queria acreditar, né? Poxa, Maria Clara, tu tá muito preparada, mas eu claramente estava mentindo pro meu próprio reflexo. Eu falava isso vendo que preparada eu não estava, né? E as pessoas cobrando, e assim, sabe, quando parece que eles estão esperando só o primeiro deslize da pessoa para apontar o dedo. Então, aquele medo, aquela cobrança, né, que você se faz evidentemente todos os dias, num momento desse, aumenta mais ainda. E aí, o que que você identificou que precisava melhorar? Olha, naquele primeiro momento, eu percebia que, assim, né, do chá, eu acredito que a questão da atitude, né, como você falou no início, ou você tem, ou você não tem. E eu percebi que eu, Maria Clara, eu tinha atitude, mas eu não sabia colocar essa atitude para fora. Então parecia que eu estava meio assim com medo de ser, né, de ser a coordenadora Maria Clara e de fato de colocar para, né, com os meus colegas de trabalho, olha, essa sou eu, sem que aquilo de alguma forma afetasse a relação. Mas a gente precisa entender que quando a gente assume um cargo numa empresa, principalmente de quando a gente já faz parte dessa empresa, a gente aumenta, evidentemente as amizades não vão mais ser as mesmas, infelizmente, mas é uma coisa, uma questão profissional, né? E isso no começo me afetou muito, porque eu senti isso, né? As pessoas te olham de uma forma diferente, elas interpretam que você fala de uma forma diferente e, obviamente, você tem a responsabilidade do que o outro vai ouvir, né? Você tem a responsabilidade do que você fala e do que o outro vai ouvir. Então, tudo isso me preocupava, essa junção, né, de fatores. Então, eu acho que a atitude, naquele primeiro momento, foi o que mais pesou para mim, né? Que eu falava, eu tenho atitude, mas cadê ela? Né? Nesse primeiro momento, cadê? Ainda mais quando eu mais preciso, né, no caso. Hum. Eu costumo dizer para os meus alunos, assim, em relação ao que você falou das amizades, né? Que o nível de amizade acaba mudando, né? Eu já chego na aula e digo assim, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para dar para vocês. A notícia ruim é que a partir de adquirir esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês agora, vocês vão aprender, vocês vão perder muitas amizades. Aí todo mundo fica, oh, não, mas eu não quero. Mas a notícia boa é que a partir daqui você vai conseguir conquistar novas amizades, ou seja, amizades que já estarão no novo patamar onde você estará, porque essas daqui já não vão te achar mais interessantes e nem você vai achá-las tão interessantes, mas você vai se enquadrar num novo grupo que vai ter várias pessoas interessantes, né? Então, isso faz parte do nosso progresso até, né? E da seleção natural, talvez, até das amizades, porque às vezes algumas amizades nem trazem, assim, tanto progresso pra gente, né? E aí, o que você fez para conseguir as melhoras que você precisava? Assim, Para enfrentar claro, esses né? desafios. Acho que quando eu iniciei, né, a consultoria do coaching, foi uma virada de chave, de fato, né? Porque a gente tem um conhecimento muito amplo sobre coaching, a gente vê também muita gente que, assim, vende coisas que não são, né? A gente vê meme, vê, assim, acredita em coisas que não existem, mas quando você conhece, de fato, o coaching sério, né, de um profissional certificado que, de fato, estuda, como Letícia Cruz, a gente vê, de fato, como é uma ferramenta, assim, incrível. E eu não estou falando isso no sentido de tentar falar algo que não é, mas é incrível, porque o coaching ele muda a sua percepção de vida, né? Trazendo essa palavra coach, do inglês, o que que seria o coach, né? Um treinador. Então, coaching é alguém que vai estar te treinando, é um treinamento. Então, ali você vai estar com uma pessoa mais experiente, né? Que estudou isso, que sabe dos processos, e ela não vai te dar a decisão, a forma que você deve prosseguir, mas as ferramentas para que você possa prosseguir, né? Então, no lado, eu falo isso no lado profissional, no lado emocional, né? No lado amoroso, o coaching ele mexe com todas essas questões. Então, quando eu fui fazer, né, as minhas aulas de coaching, pensando que elas iam me mudar só como Maria Clara
Clara profissional, eu estava muito enganada. E que bom que eu estava enganada, né? Porque o coaching, ele mexeu com toda a minha vida como pessoa. Assim, e falando no quesito 2021, né, a gente saindo, quer dizer, saindo e entrando em uma nova fase, né, da Covid, infelizmente, mas a gente percebeu, no caso eu percebi dentro desse coaching, como era importante para mim reagir, essa questão da reação, né, porque a gente passou ali aquele período enorme de inércia, e a gente precisava reagir. E no meu caso, precisava reagir porque eu estava saindo de uma pandemia e também porque estava assumindo uma nova função, né, que era muita coisa diferente e que eu não sabia lidar com essas coisas, né? Com esses sentimentos, essa questão profissional, né? Essa questão do, você pode errar. Ah, mas eu não sei errar, mas tá tudo bem errar, né? Então, eu acho que é uma junção maravilhosa de fatores que muda a nossa vida por completo. Nossa, que maravilha, eu não sabia, eu não tinha percepção, gente, pra vocês verem como são as coisas, né? Nem tinha percepção da magnitude que tinha tomado, né, esse processo com você, assim, na vida pessoal, inclusive, que nós chegamos a realizar realmente o trabalho juntas, né, de acompanhamento em coaching, mas fico feliz de saber que os resultados atingiram vários níveis aí, muito feliz mesmo. E aí, eu te pergunto, como é que tá o teu chá hoje, né? Antes ele estava meio aguado, como é que tá esse teu chá hoje em dia? Hoje o chá já tá ali, já tem, né, um Genesiquá, já tá mais temperado, tem uma erva cidreira e aquelas. Mas, nossa, é uma diferença muito gritante, né? Quando a gente para, porque a gente aprende isso no coaching, né? Parar e analisar o que a gente está progredindo, né? Da aula passada para a aula de hoje, qual é a minha missão, o que eu melhorei. Então, fazendo essa leitura da Maria Clara Prado Cruz de um ano atrás, é outra. E que bom que é outra, né? Porque se a gente está em inércia e não reage e permanece na inércia, não tem evolução, né? Então, eu acho, assim, que o meu chá, né? O conhecimento, habilidades, atitudes melhoraram muito, né? E, assim, quando eu digo melhoraram muito, é que é muito mesmo, gente. Assim, melhorou um exponencial, sabe? De 0 a 100, aquele meme, de 0 a 100 muito rápido. Não foi muito rápido, mas foi de 0 a 100, né? Porque você muda completamente, né? Quando você de fato estuda, né? Porque o coach não é só a gente ficar lá conversando, colocando para fora, aprendendo. Não, o coach é muito estudo, é muita leitura, né? Então a gente fazia muita leitura, muitas discussões sobre o assunto, sobre esses sentimentos, sobre como lidar com essas situações empresariais, né? Como era o que eu estava procurando, é muito importante. Então, o coaching é algo muito sério. E eu acho que nessa questão do chá, toda essa questão de estudo, lendo isso e observando todas essas questões, eu consegui absorver, né? Demorava às vezes para entender, mas quando eu lia e de fato estudava, isso me dava uma facilidade muito grande para perceber de fato, assim, olha, né? Questão das habilidades. Aí eu olhia, estou me identificando com esse quesito aqui, né? Aí chega naquela parte da autoidentificação que você começa a se identificar com tudo que está acontecendo, aí já liga aquela, né? Aquele sinalzinho, aquela red flag, opa, né? Acho que preciso dar uma atualizada aí no software. E a gente precisa atualizar, né, o software de vez em quando. Então, definitivamente, o meu chá, hoje em dia, é outro. Que bom. Aí eu pergunto para ti, Maria Clara, como gestora, né, já trabalhada, claro que não estamos prontos ainda, né? Sempre temos o que melhorar, mas já tendo trabalhado a questão dos conhecimentos, habilidades e atitudes, o que você espera dos seus colaboradores em relação a conhecimentos, habilidades e atitudes? Bom, até algo é difícil, né? O que a gente espera do outro, às vezes a gente se cobra muito, o que eu espero de mim? Mas, de fato, o que a gente espera do outro, né? Principalmente trabalhando numa empresa, né, que lida com pessoas e para pessoas, nossos clientes são as pessoas em si, porque a gente está trabalhando línguas, né, enfim, conexões, a gente espera que haja eu espero que haja uma transparência, né, e haja essa conexão intelectual, né, não sei se dá para entender, mas essa conexão intelectual que haja muita transparência no quesito de eu colocar o que precisa ser colocado, né, e não ter aquela questão da picuinha, não ter aquela questão da crítica negativa, que foi uma coisa, gente, que eu aprendi no coaching. Não existe crítica negativa e não existe crítica positiva. Existe a crítica. No momento que você entende que tudo que é crítica pode somar, né, para você como pessoa, a sua vida muda. Então, quando eu falo nesse sentido das críticas, né, saber ouvir as críticas é muito importante. Então, eu percebo que o coaching me ajudou muito nisso, como profissional, e me ajudou, como profissional, a passar para outros profissionais. No caso, os meus colegas de trabalho, né, passar essa questão do saber ouvir, né, do saber entender a situação, como podemos resolver a situação,
né, de uma forma coletiva, não sou só eu que vou levar aqui, eu vou puxar a mão de todo mundo, não. Como compartilhar todos esses conhecimentos e dividir e ver o que pode ser melhor, até porque a gente está trabalhando para e com pessoas, então acho que definitivamente o que eu espero e que, graças a Deus, vem se concretizando é essa questão da colaboração, do trabalho em grupo e do saber ouvir, que eu acho que, assim, nos tempos de hoje é muito importante, né? O saber ouvir, não ser só o falador, né? O orador, no caso. Autoridade. A autoridade, exatamente. Autoritário. Exatamente. A gente precisa ser ouvinte, né? Ainda mais eu, com a função de gestora, de coordenadora. Se eu não escuto, se eu não aprendo a escutar quem está trabalhando comigo e que está vendo, está tendo uma visão de fato diferente do negócio, né? Por exemplo, porque eu estou no backstage a maior parte do tempo, se eu não escuto quem está na frente do negócio ali batendo de frente, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou saber o que fazer para, por exemplo, puxar aluno para o meu colégio, para melhorar no quesito da divulgação da escola? Não faz sentido. Então, com essa questão de saber ouvir, muda tudo, né? Saber ouvir, saber cooperar, e tudo isso em equipe fica mais fácil, né? O trabalho fica dividido para todo mundo e fica muito mais fácil nesse quesito de saber levar o propósito, né? No caso da nossa empresa. E para as pessoas, para os nossos clientes sentirem o que a gente está buscando trabalhar. E, nesse caso, qual seria o seu conselho para uma pessoa, por exemplo, ela quer abrir um negócio, né? Quer iniciar um negócio? Essa avaliação do conhecimento, habilidade e atitude dela mesma, antes dela iniciar um negócio, é importante? É essencial. Se você não se toca, né? Se você não se observa nesse primeiro momento, até no primeiro momento, eu digo primeiro momento mesmo, aquele que você está sentado, vendo planilha de gastos, vendo o que dá para fazer na empresa, para abrir empresa, é nesse momento que você tem que perceber, eu tenho capacidade, eu tenho o chá, as competências, o conhecimento, a habilidade e as atitudes para levar uma empresa, porque se você percebe que não tem, de fato, é melhor desistir. Mas se você percebe que tem, né, no caso, tá ali, mas está adormecido, então é hora de mudar. E como é que a gente consegue mudar isso? Através do coaching, através de muito estudo, através de uma autoidentificação, né? Aquele momento que a gente vai tirar pra gente e vai, de fato, Uma estudar. autoavaliação, né? Exatamente, perfeito. É isso, uma autoavaliação. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que eu levo como lema pra mim, né? Eu falei sobre, pode desistir, mas eu mudo agora a visão, porque desistir não é uma Nem opção. combina com você. Exato. Desistir não é uma opção. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm o chá, mas elas precisam acordar, né? E no caso desse exemplo que você deu de uma pessoa que quer abrir a empresa, mas está ali meio, será que tenho, né, todas essas competências para assumir? Essa dúvida é muito importante. Ter a dúvida é um primeiro passo. É assim como eu digo para os nossos alunos, né, no meu trabalho, para os meus alunos. Falo, gente, que bom que vocês têm dúvida, porque eu já diria Maricela Cortella, ninguém nasce sabendo, né? Enfim, então eu acho que é muito isso, ter essa dúvida inicial e ter essa noção de que talvez seja bom eu me atualizar, é muito importante. Legal, muito legal. Essa questão do desistir nem combina com você, porque, gente, Maria Clara não desiste de nada. Ela vai, enfrenta e pensa numa pessoa corajosa. E, assim, se a pessoa tem muita vontade de abrir um negócio, né, a vontade já é uma motivação, né? Já compõe ali o quesito atitude. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de habilidade e se você tem aquele quê, né, que vai fazer o diferencial no mercado, você acredita nisso, corre atrás que a chance é muito grande de ter sucesso, né? Eu acabei pegando uma listinha aqui de algumas das principais habilidades que o mercado está exigindo, né? Eu vou ler essa listinha aqui para a gente analisar rapidinho e talvez você completar com alguma coisa que você não tenha visto aí. Uma delas, né, não vou colocar em ordem de classificação, porque dependente da atividade que você for executar, alguma coisa vai ser mais importante e outra menos relevante, né? Então, boa comunicação é uma habilidade que pode ser trabalhada e melhorada. Criatividade, resiliência, atualização. Hoje, já depois da pandemia, seria a atualização tanto tecnológica quanto a atualização na sua área afim, né? Porque com a questão do digital aí, precisa estar antenado nessa questão da tecnologia. Empreendedorismo, habilidades interpessoais e inteligência emocional.
Tem alguma coisa aí que você acrescentaria nessas habilidades para esse novo gestor? Olha, boa pergunta, porque acho que essas, assim, resumem muito bem, né, o que é requisitado do mercado hoje em dia. Eu acho que também no quesito de acadêmica, né, de relações internacionais, tem toda essa questão do estágio, que a gente precisa ir atrás do estágio, do emprego, e é exatamente isso que você falou. Eles precisam de um profissional competente em todas essas áreas, né? E, de fato, se eles percebem que você não tem uma, você é cortado. Claro, como em todas as outras empresas ou lugares que exigem, né, essas competências. Mas, assim, falando do campo que eu me encontro, como internacionalista, futura internacionalista, logo, logo, é, os requisitos são muito grandes e, assim, a gente tem várias áreas que a gente pode seguir, mas, por exemplo, da diplomacia, né? Vamos dar o exemplo da diplomacia. São muitas coisas, você precisa saber ter essa inteligência emocional, ter essa comunicação ativa, né? Ter, enfim, saber falar muitas línguas é uma competência nesse caso, por exemplo. É muito importante, de fato, essas habilidades. E acho que o mercado cada dia mais cobra da gente, né? E eu falo isso como gestora também, né, na minha empresa. Cobra muito dos meus colegas de trabalho, cobra muito de mim, cobra muito da empresa em si, né? Porque nós somos uma filial também. Então a matriz cobra muito da gente. Você tocou num ponto bem interessante aí, né? Que tem gente às vezes que pensa, eu não tenho tempo, né, para aprimorar meus conhecimentos, eu não tenho tempo para treinar minhas habilidades e tudo mais. Gente, essa pessoa que vos fala aí, Maria Clara, que tem apenas 21 anos, além de ser gestora da unidade do CCIA, da Magalhães Barata, ela é professora de lá, também estuda, faz faculdade, entre muitas outras atividades que nem vamos mencionar aqui. Então, resume-se que tempo é uma questão de prioridade. O que você priorizar na sua vida é aquilo que você vai arranjar tempo. Então, faça uma autoanálise e veja se realmente você não tem tempo ou você está se dedicando a coisas que não vão agregar para você. A escolha é de cada um. Não estou criticando ninguém, na verdade, né? Se você está feliz assim, maravilha. Mas se você quiser dar um passo além, você não pode continuar dando os mesmos passos que você estava dando. Você precisa fazer escolhas novas se você quiser coisas novas para sua vida, né? Então, vamos junto, gente. Uma bronquinha aí básica, né? Então, para a gente já estar nos caminhos aqui de encerrar a nossa conversa, que passa muito rápido voando, né? E falar em avião, mande aviãozinhos aí para os seus amigos que precisam ouvir sobre esse bate-papo para poder aprimorar aí, tomar, né, um insight, novos insights aí na mente. Então, Maria Clara, eu gostaria de agradecer imensamente. Sigam a Maria Clara. O Instagram dela é @CruzMariaClaraPrado. @CruzMariaClaraPrado. Sigam Maria Clara para ver tudo que essa mulher faz na vida e arranja tempo para mais coisas. Né? Então, eu queria agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tá bom, muito obrigada. Letícia, eu gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria também de agradecer a todo mundo que assistiu, né, que esteve aqui na nossa live, que contribuiu. Tô lendo ali do Jorge Malheiros, conteúdo de ouro, parabéns. E realmente acho que esse conteúdo que você traz no seu Instagram é muito importante, né, para as pessoas. E ter essa oportunidade, gente, de fazer um curso de coaching com Letícia Cruz, once in a lifetime, uma vez na vida. Uma vez não, né? A lot of times in a lifetime. Muitas vezes. Mas é o que a gente diz no coach, né? Não é para criar uma afinidade para você ficar com um coach na sua cola pro resto da vida. Basta você aprender, que por isso que chama treinamento, né? Você aprende como anda sozinho. Exatamente. E, assim, aproveitem, né, esse Instagram, que seja muito, muito abençoado, que dê tudo certo, porque tem muito conteúdo legal. E vem muito conteúdo legal, vem muita live. Eu fico muito agradecida pelos futuros convites também. Com certeza vai ser uma honra participar e poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento, com um pouco que eu sei e que aprendi com você também. Então tá, um beijão para todo mundo. Boa noite. Beijão, boa noite. Bom feriado de amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.